Uma das mais belas cartas é a que foi dirigida à igreja de Filadélfia, em que Jesus diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, a mensagem à igreja de Filadélfia fala ao meu coração e eu me identifico com ela porque recebemos uma chave maravilhosa que é a oração das 7 divindades. É a chave que abre um portal que ninguém fecha e que enche de luz nossa alma e aperfeiçoa os nossos caminhos. Leiam, meditem, reflitam sobre as igrejas citadas no Apocalipse. Encontre o seu arquétipo e corrija-se enquanto é tempo. Meus amados ouvintes, que beleza, que brilho intenso possuía a Madre Teresa de Calcutá. E ela não ganharia nenhum concurso de beleza. Seu corpo era magro, franzino, mas com uma força e poder interior, uma beleza que transformava, acalentava, fortalecia e dava esperança às pessoas das quais se aproximava. Talvez seja essa beleza que procuramos. Ela não está na aparência, ela está no interior de cada ser, homem ou mulher. Sim, porque Mahatma Gandhi não era um belo exteriormente, mas possuía uma beleza interior que iluminou a terra. Jesus não era um Adonis, deus da beleza grega que representava o sol. Embora representando o sol da justiça, o Divino Mestre não era um homem para vencer um concurso de beleza. Mas mostra-me um homem que possua a beleza possuída por Jesus, que após 2011 anos ainda resplandeça sua luz, sua beleza sobre o planeta. Nesse novo ano, vamos colocar como meta a beleza, não a beleza siliconada que trará efeitos colaterais futuros, mas a beleza interior, que quanto mais velha, mais resplandece, porque contém em si a sabedoria, a divina Sófia. Na primeira parte do nosso programa, apresentamos a mensagem de Jesus às 6 das 7 igrejas da Ásia e que se encontra no livro da Apocalipse, capítulo de 1 a 3. Vamos prosseguir com a mensagem à igreja de Laodiceia. É Jesus falando: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestido brancos para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, a leitura do livro da Apocalipse, palavra grega, de origem grega, que significa revelação, essa revelação nos faz meditar que a matéria é renovável, sofre transformações, assim como o dia nasce e quando morre, dá nascimento à noite, que morre para dar nascimento ao dia. O ano nasce e morre, dando lugar a um novo ano. 2004 acabou de morrer, nasceu 2005. Pleno de promessas e o melhor de tudo, nos dá oportunidade para uma nova vida, de transmutarmos nossos pensamentos, sentimentos. Somos capazes de alcançar a paz. Nesse ano que se inicia, desejamos aos nossos parentes e amigos, aos ouvintes, a paz. Mas o que é a paz? A paz mental é uma das mais belas joias da sabedoria. É o resultado de longo e paciente esforço de autocontrole. Sua presença é indicação de experiência amadurecida e de conhecimento acima do normal das leis e operações do pensamento. Um indivíduo se torna calmo na medida em que compreende a si mesmo como um ser originado do pensamento, pois que esse conhecimento necessita de compreensão de outros como resultado do pensamento, e que enxerga mais claramente as relações internas das coisas pela ação de causa e efeito. Cessa então de se aborrecer com ninharias, de se preocupar, de se afligir e mantém-se equilibrado, firme e sereno. A pessoa calma, tendo aprendido a governar-se a si mesma, sabe adaptar-se aos outros e a estes, em troca, reverenciam sua fortaleza espiritual, pois sentem que dela podem aprender e nela confiam. Quanto mais tranquila se torna uma pessoa, maior seu sucesso, influência e poder para o bem. Um comerciante, por exemplo, sentirá seus negócios prosperarem na medida em que ele desenvolver maior equanimidade e autocontrole, pois as pessoas sempre preferem tratar com alguém cuja conduta seja bastante equilibrada. A pessoa forte e calma é sempre amada e reverenciada, como a árvore que provê sombra numa terra árida ou uma rocha segura em meio à tempestade. Quem não ama uma pessoa de coração tranquilo, de vida equilibrada e de bom temperamento? Não importa dias de chuva ou que mudanças ocorram aos que possuem essas bênçãos, porque eles são sempre amáveis, serenos e pacíficos. O refinado equilíbrio de caráter que chamamos de serenidade é a grande lição do aperfeiçoamento, é o florescimento da vida e a face da alma. É tão preciosa quanto a própria sabedoria e mais desejável que o ouro puro. Como parecem insignificantes aqueles que só buscam o dinheiro em comparação com os de vida serena. Uma vida que habita o oceano da verdade não se abate pelas ondas turbulentas, está além das tempestades, na calma benfazeja. Quantas pessoas azedam sua vida e tudo que é doce e belo por seu comportamento explosivo ou porque perdem facilmente o equilíbrio? Muitas pessoas destroem sua vida e frustram sua felicidade por falta de autocontrole. Formemos fila com aqueles que são bem equilibrados, que
que demonstram um refinado equilíbrio típico dos que possuem caráter plenamente amadurecido. Almas sacudidas por tempestades, onde quer que se encontre, sob quaisquer condições que vivam, saibam disto. No oceano da vida, ilhas de bem-aventurança sorriem, e a praia ensolarada do seu ideal está à espera. Mantenham sua mão firme no leme do pensamento. No veleiro do seu interior descansa o mestre comandante. Ele apenas dorme. Acordem-no. O ano novo chegou. Novo ano, nova vida. Falamos sobre a morte, sobre a cura, sobre a mulher, sobre a paz. Vamos falar sobre o conhecimento e o que significa a palavra ignorar. Não ter conhecimento de um tema, não saber, desconhecer. Não sei o nome do homem, nem o nome da rua. Ignoro o próprio nome do bairro. Amados, todos nós somos ignorantes em algum assunto, por mais sábios que sejam um ser, homem ou mulher. Existirá sempre algo que ignoramos. Ignoramos porque não nos foi ensinado, não nos foi dada oportunidade para aprender. Mas isso não nos faz inferior a ninguém. Que bom saber que ignoramos tantas coisas e que alegria sentimos quando aprendemos algo de novo, um conhecimento que nos é passado por alguém que teve acesso a esse conhecimento. É um prazer, eu sinto prazer em aprender e passar aos outros o que aprendo. Conhecimento é como uma corrente da qual acrescentamos novo elo a cada dia da nossa existência. Ao falar do conhecimento, quero acrescentar à nossa corrente de conhecimento novos elos e aprimorar os já existentes. Nas cartas que Jesus inspirou ao apóstolo João, ele diz: aqueles que se dizem judeus e não são. O cristianismo se originou do nome Cristo, ou seja, cristão, seguidor do Cristo. A palavra Cristo em grego significa ungido, em hebraico significa Messias. Jesus nunca deixou de ser judeu. Foi educado na lei judaica, ensinou dentro dessa lei, apenas não concordava com certo radicalismo e ostentação dos sacerdotes fariseus. Na época de Jesus, existiam várias seitas, todas originadas da lei deixada por Moisés, entre as quais os fariseus, que eram em maior número e mais poderosa do que os saduceus e do que os essênios, que não são mencionados nas Escrituras. Contudo, os fariseus, os saduceus e os essênios eram as três seitas principais entre os judeus. Suas doutrinas tinham grande analogia com a dos cristãos primitivos. Em nossa oração falamos pela Arca do Senhor e pelos 7 sacerdotes que tocaram as 7 buzinas para esta vibração positiva. De que arca é que estamos falando? Da Arca do Senhor, Arca da Aliança, Arca do Concerto. Aliança, concerto entre Deus e Moisés. Nesta arca foram guardados as tábuas da lei, a vara de Araão que floresceu, uma urna de ouro contendo maná e ao lado um exemplar do livro da lei. Todos esses ensinamentos estão em Êxodo, Levíticos, Deuteronômio. Aonde está essa arca? Ninguém sabe. Ela aparecerá no final dos tempos. Ao povo hebreu agradecemos a preservação do alfabeto hebraico, código de vida para aquele que o decifra. Ao povo cigano, guardião do livro sagrado. Sim, meus amados, o povo cigano guardou até nossos dias o livro sagrado, colocado por Moisés na Arca do Concerto, a Arca do Testemunho da Aliança. E todos vocês conhecem este livro. Suas páginas são desenhadas por 22 arcanos maiores, que representam as 22 letras do alfabeto hebraico, e 56 arcanos menores. Sabem do que estou falando? Falo sobre o tarô. Os iniciados sabem o que significa a Torá, a rota e o tarô. Ninguém tem o direito de queimar um livro.
Já foram queimados livros e pessoas o bastante. Não é hora de saber que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus, um só Espírito e uma alma cósmica refletida em pequenas centelhas. O espelho é o prisma da vida. A sua luz se refrata em 7 espíritos, 7 divindades. Dele emanam a luz, o som, as cores. Eu e o Pai somos um, e se estiverdes em mim e eu no Pai, somos um, disse o Mestre Jesus. O escritor Leonardo Boff, em seu livro A Águia e a Galinha, transmite uma lição de vida que nos foi ensinada por um homem negro nascido em Gana, na África. Considerado um dos precursores do nacionalismo africano, seu nome é James E. Gray, um sábio educador e libertador. Sua história sobre a águia e as galinhas se adapta ao que estamos falando, porque se submeto minha mente à mente de outra pessoa, torno-me como a galinha, incapaz de ver além do chão. Mas se ergo minha cabeça e fito o sol e faço dele a minha luz, o meu guia, então serei como a águia, alçarei um voo em direção ao sol. Para o ano de 2005, dedico aos nossos ouvintes o poema Canto da Estrada Aberta. Ao pé e de coração leve, eu enveredo pela estrada aberta, saudável, livre, o mundo à minha frente. À minha frente o longo atalho pardo, levando-me onde eu queira. Daqui em diante, não peço mais sorte, boa sorte sou eu. Daqui em diante, não lamento mais, nada de queixas atrás das portas, de tristonhas críticas. Forte e contente, vou eu pela estrada aberta. A terra é quanto basta, eu não quero as constelações mais perto nem um pouquinho. Sei que se acham muito bem onde se acham. Sei que são suficientes para os que estão em relação com elas. Carrego aqui, na memória, os meus antigos fardos de delícia. Carrego pessoas, carrego-as comigo por onde eu vou. Confesso que me é impossível ficar sem elas, pois de certo modo já me compõem e em troca eu as componho. Tê-las na minha bagagem não pesa, conforta. Assim, peço pelos nossos ouvintes que sejam confortados pela divindade e que este ano de 2005 seja uma estrada aberta para o conhecimento e que a luz das 7 divindades, ilumine a todos. Saúde, vida longa, felicidade, riqueza, poder, justiça e harmonia. Pelas 7 divindades que protegem o universo, pelo seu amor ao ser, pela sua bondade à vida, por um poderoso pensamento elevado ao cosmo, pelas 7 lanças de fogo que atravessaram o infinito para livrar a terra de todos os malefícios, pelos 7 dias e as 7 noites de purificação no mar, por este fogo divino que queimou o mal da terra, desfez o mal feito nas águas do rio e do mar, o mal dos ares e todo o mal do fogo, que não seja o fogo divino do vosso amor. Pelos 7 dias que o povo de Josué rodeou as muralhas de Jericó, pela arca do Senhor e pelos 7 sacerdotes que tocaram as 7 buzinas para esta vibração positiva, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Não haverá pensamento negativo e nenhuma força maléfica que possa, com o poder das 7 divindades que rege o princípio e o fim e que nos protegem para todo sempre. Amém. Agradecemos a Deus pela oportunidade deste programa, ao Antônio pela supervisão, ao Tomás na técnica e aos nossos amados ouvintes desejamos que Deus os abençoe e guarde e um ano de luz, paz e amor.